Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, através do canal do NEP Paulo de Tarso. Continuaremos agora a estudar a terceira parte do livro, essa terceira parte que nos apresenta o estudo das leis morais. Estamos atualmente estudando o 12º capítulo da perfeição moral. E dentro deste capítulo, que fala sobre a condição de perfeição moral humana, estudaremos hoje as questões que vão de 907 até 912. Essas questões compõem o item paixões. Então vamos lá, antes de iniciarmos o estudo, vamos à nossa prece inicial. Então vamos todos, em um só pensamento, buscarmos a imagem mental do Divino Amigo Jesus e pensemos nele bem pertinho de cada um de nós. Pensemos que nesse instante o Mestre, por sua presença, nos traz a reposição das forças físicas e das forças morais. E agradeçamos. Muito obrigado, Divino Amigo, pela oportunidade nova de estudarmos o Livro dos Espíritos em conjunto. Que nós saibamos, através do estudo das leis morais, conhecermos um pouco melhor e mais profundamente a nós mesmos, e que fortaleçamos assim a nossa vontade, Senhor, para que possamos segui-lo através do caminho luminoso que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Desse modo, então, meus amigos, apenas relembrando que já começamos o estudo deste capítulo da perfeição moral, e que estudamos vícios e virtudes em nosso último encontro. Hoje nós seguiremos o estudo dessas características ou desses elementos que são próprios do espírito e que acabam se transformando em móveis para as nossas atitudes, para as nossas ações. Muitas vezes somos movidos por uma virtude, somos movidos por um vício, por uma imperfeição ou mesmo por uma paixão. E agora chegou o momento de estudarmos, então, as paixões humanas. Vamos lá. Questão 907 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se o princípio originário das paixões é substancialmente mal, embora ele esteja na natureza. Então, paremos por alguns instantes nessa questão, porque Kardec traz nela uma afirmação. Ele diz que o princípio originário das paixões, onde as paixões se iniciam, esse princípio está na natureza. Nós notaremos depois que essa afirmação não é desfeita, né? Ela não é contradita na resposta. Então, o princípio das paixões está na natureza. Desse modo, ele é substancialmente mal. E aqui nós veremos que a questão já procura a identificação moral das paixões através da análise do valor moral da causa da paixão. Bom, se a causa, o princípio da paixão for mal, isso quer dizer muito provavelmente que a paixão também seja, ou as paixões, né, sejam más. Se ele for um bom princípio, isso pode querer dizer que as paixões sejam naturalmente boas. E agora a gente tem a tarefa de descobrir aqui na sequência do texto se esse princípio é bom ou mal. A resposta já diz que não, imediatamente, né? Então esse princípio não é mal, mas a gente vai ter a tarefa de descobrir qual é o princípio onde se originam as paixões. Para que a gente possa criar um quadro aqui, né? Para que possamos, através do nosso estudo, criarmos um conhecimento, um quadro de conhecimento que nos auxilie na compreensão e na condução de nossas paixões. Então vamos lá. É substancialmente mal esse princípio? Não, não é. Na sequência vem uma definição. O que é a paixão? A paixão não, a paixão está, perdão.
no excesso de que se acresceu à vontade. Então, o princípio em si não é mau, e agora nós temos uma definição. O que é a paixão? É o excesso da vontade. Nós vamos continuar a resposta e daqui a pouquinho a gente vai trabalhar um pouco essa questão do princípio originário das paixões, o que é uma paixão, para que a gente possa identificar e para que possamos ter conhecimento, um bom conhecimento sobre tudo isso. Então a resposta segue dizendo: visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, algumas informações, retomando, né? Algumas informações que estão na resposta. O princípio das paixões foi posto no homem para o bem, o que confirma a ideia de que esse princípio está na natureza humana. As paixões podem levar o homem a grandes realizações. O problema é o abuso. Agora a gente pode, a partir dessa questão, avançarmos um pouquinho para a questão 908, para que a gente possa, então, de fato, criar esse quadro geral do valor moral, do princípio das paixões e das próprias paixões, e entendendo melhor como nascem, qual é o princípio originário e como tudo isso nos conduz. Vamos lá, questão 908. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então, aqui a gente tem uma ideia aprofundada de algo que já foi dito na questão 907, né? A paixão pode levar o homem à realização de grandes coisas, e quando se faz um abuso das paixões é que elas se tornam más. Bem, então vamos à resposta. Questão 908 começa dessa forma, tentando trazer um limite e uma identificação de quais são os bons tipos de paixões, né? A explicação é através de uma metáfora. As paixões são como um corcel. Corcel, aquele cavalo, né? Aquele cavalo selvagem. O corcel só tem utilidade quando governado e se torna perigoso desde que passe a governar. Então, aqui o limite entre as boas e as más paixões. A paixão é boa quando ela nos move, quando nós a dominamos. E ela é má quando ela nos conduz de forma parecida com um corcel selvagens, como se estivéssemos montados em um cavalo selvagem que dispara e não tem o menor, sobre o qual nós não temos o menor controle. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixas de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, sempre que nós não dominarmos uma paixão, ela nos trará um prejuízo. Então, ela se torna dessa forma uma má paixão. Vamos ao comentário de Allan Kardec. Agora, com esse comentário de Allan Kardec, a gente vai poder expandir um pouco todo esse conhecimento que está nessas duas questões. O primeiro parágrafo aqui desse comentário de Kardec começa assim: as paixões são alavancas que decuplicam a força do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Então, mais uma característica para as paixões. Elas foram definidas aqui como excesso que se acresceu à vontade, é uma vontade que está excessiva, e elas têm como resultado uma alavanca. Elas são uma alavanca que decuplicam as nossas forças. Eu tenho uma paixão muito grande por música. Como eu tenho essa paixão muito grande por música, essa vontade muito grande em conhecer e me aprofundar no universo musical, eu me transformo em um grande conhecedor de música, talvez um excelente instrumentista, um excelente cantor ou algo do tipo, né? Porque as minhas forças se multiplicam por 10, decuplicam, né? Multiplicam por 10. É isso que a paixão causa em mim. Ela me transforma em uma pessoa mais forte, em uma pessoa mais compenetrada, mais perseverante,
em relação àquele objetivo que eu propus a mim mesmo. Então, é dessa forma que ela auxilia o homem na execução dos desígnios da providência, porque todo trabalho voltado ao progresso individual ou coletivo acaba se transformando em um progresso, em um trabalho útil a todos. Bom, então Kardec vai completar esse parágrafo retomando a ideia, né, de que é preciso, embora seja assim, é preciso dirigir as paixões para que o resultado seja um bom resultado. Bem, agora no segundo parágrafo, Kardec vai começar a completar as informações que nós tínhamos nas duas questões anteriores. Ele escreve que todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Aqui o princípio das paixões, um sentimento ou uma necessidade natural. Duas causas, dois princípios para as paixões. Aqui a gente vai interromper um pouquinho o texto, porque vai valer bastante a pena nós citarmos, pelo menos de passagem, um pequeno excerto da obra A Gênese. Lá na obra A Gênese, Allan Kardec vai especificar ainda mais essa questão do princípio das paixões. Lembrando, né? As paixões têm suas origens em sentimentos ou necessidades naturais e se tornam más apenas quando há excesso nesses sentimentos, né? Ou nessas necessidades naturais. Então, linha divisória entre o bem e o mal é o homem poder governar essas paixões. Então, no item 10 da obra A Gênese, Allan Kardec escreve: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e de outros, tanto das paixões quanto dos vícios, se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a sua pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade. Então vejamos, o princípio mesmo das paixões acabamos de encontrar aqui na obra A Gênese. É o instinto de conservação. Nós já estudamos a lei de conservação, é uma das leis morais, uma das 10 leis morais, e agora nós somos capazes de entender como funciona essa dinâmica das paixões, retornando um pouquinho ao nosso texto aqui. Vamos lá. As paixões são excessos que se acresceram à vontade. Elas são boas ou más dependendo do nível de domínio que nós temos sobre elas. São alavancas que decuplicam nossas forças. Tem o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Então vejamos. Nós temos em nós o princípio de conservação. O princípio de conservação nos dá necessidades naturais e nos dá sentimentos em relação ao mundo que nos cerca, porque nós precisamos nos conservar, precisamos nos manter vivos. Então, temos desejos por coisas que precisam ser conquistadas, tendo esse fim, tendo esse objetivo de nos mantermos vivos, de nos mantermos encarnados. Então, aqui a gente já percebe que o princípio no qual se origina ou no qual se originam as paixões é um bom princípio, como nós vimos agora. O princípio de conservação foi colocado no homem para que nós pudéssemos progredir, para que nós pudéssemos nos mantermos na rota do bem. O princípio que dá origem às paixões foi posto no homem para o bem, para que ele se mantenha vivo e atuante, enquanto um ser que pode contribuir com a criação divina. Ele é um co-criador de Deus. Só que de vez em quando esse sentimento relacionado com a vida cotidiana, relacionado com as nossas, com as nossas relações de vida, sejam relações com objetos ou com outras pessoas, esse sentimento fica um pouco exacerbado e aí a gente começa a ter problemas. Para não ficar apenas assim nesse campo da teoria,
Eu fui buscar um exemplo prático no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item a cólera. No início desse item, nós temos a explicação de que é um item que é assinado por um espírito protetor. Então, nesse item, no início desse item, nós temos a explicação de que o orgulho nos leva a nos julgarmos mais do que nós realmente somos. Então, às vezes, uma pessoa nos contradiz e essa contradição nos aborrece. E aí o texto segue com uma pergunta: o que acontece então? E o próprio texto responde: entregai-vos à cólera. Então veja, a cólera nasceu aqui de um sentimento, de uma irritação. Eu tenho algo me contradizendo, eu tenho algo me contrapondo, eu tenho uma força externa que está, de certa forma, me impedindo de continuar a pensar, a sentir, a dizer, a fazer aquilo que eu estava fazendo. E isso, no meu íntimo, fere o meu orgulho. E o sentimento exacerbado que me leva a enaltecer a minha própria personalidade me transforma em uma pessoa colérica. Aqui a paixão se chama cólera. A cólera, segundo esse item do Evangelho, se parece com uma demência passageira, né? Aquele que está colérico se assemelha ao bruto, se assemelha ao animal. E a gente pode ver aqui, de passagem na obra Gênese, que é muito disso, né? Existe o princípio das paixões, que é o instinto de conservação, e esse instinto de conservação ele está na base de toda a cadeia animal. É um instinto de conservação. Depois dos instintos, nós temos sentimentos e assim por diante. Nós vamos progredindo até chegarmos, depois dos instintos, sensações, passamos a perceber as sensações, depois das sensações, os sentimentos. Isso está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A lei de amor. Bem, até que vamos conquistando níveis mais altos do nosso progresso espiritual. Mas dentro desse frenesi colérico, o homem muitas vezes é, agride objetos inanimados, ele se transforma realmente. Então ele tem atitudes que ele não gostaria de ter. Aqui é a paixão movida por um sentimento, aqui é a paixão desgovernada, aqui é aquele corcel que nos leva a desferir golpes em objetos inanimados, a dizer palavras que nós não gostaríamos de dizer, a talvez até agredirmos pessoas que são amadas. Então, prestemos muita atenção, porque o Espírito Protetor diz que a cólera não exclui as qualidades do coração, ela não exclui as virtudes que já temos, mas impede, momentaneamente pelo menos, de fazermos o bem e nos leva certamente a realizar o mal. Então, cabe aqui para nós o esforço para nos livrarmos, né, desses momentos de cólera. Bom, a gente trouxe esse exemplo para que a gente pudesse ter uma visão prática, né? Um exemplo prático de como a cólera pode nascer de um sentimento. Bom, mas nós temos também perdão, né? De como a paixão pode nascer de um sentimento. A cólera é uma paixão que nasceu ali de um sentimento. Nós temos um exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo também de uma paixão que nasceu da necessidade. Agora, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item Os tormentos voluntários. E aí, entre os tormentos voluntários, esse é um título muito interessante, né, para ser analisado, sobre o qual nós podemos refletir, porque ele fala a respeito de tormentos voluntários, são aqueles tormentos que nós buscamos para nós mesmos. E dois desses tormentos estão logo no início do texto, que é assinado pelo espírito Fénelon. Fénelon escreve a seguinte frase: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Haverá tormentos maiores do que aqueles que se originam da inveja e do ciúme?
E ele continua escrevendo, dizendo que para o invejoso e o ciumento não há repouso. Se considerarmos, né, uma definição clássica da filosofia a respeito da inveja e do ciúme, nós veremos que a inveja é o desejo de posse exacerbado, exagerado, sobre aquilo que pertence ao outro. Essa é a inveja. Eu desejo muito aquilo que pertence a outra pessoa. Gostaria de ter para mim. Essa é a inveja. Enquanto que o ciúme é o mesmo desejo de posse, exagerado, exacerbado, só que sobre aquilo que pertence a mim mesmo. Eu sou ciumento com algo que me pertence. Falávamos sobre música agora há pouco. Ninguém pode tocar em meu instrumento musical, porque ele é meu, só apenas eu sei conduzi-lo, apenas eu posso tratá-lo bem. Então esse é o ciúme. Não gosto que ninguém toque nesse instrumento, não gosto que ninguém se aposse dele. Então, aqui inveja e ciúme como duas paixões que nascem de uma necessidade humana. A necessidade de possuir algumas coisas materiais, no sentido de que essas coisas materiais possam também nos ajudarmos na manutenção da nossa vida terrena. Eu necessito de alimento, eu necessito de agasalho em momentos de frio, eu necessito de água para o meu corpo. Então, são necessidades básicas e outras que vão se somando a elas, como nós vimos o movimento aqui nas leis morais. A vida social traz necessidades novas e, diante dessas necessidades, nós temos as paixões que crescem, a vontade de possuir, a vontade de sermos reconhecidos, a vontade de colocarmos o nosso ponto de vista como o melhor de todos, a vontade de termos participação social. Então, tudo isso nos dá sentimentos, tudo isso nos dá uma noção de necessidade que, às vezes muito exacerbada, às vezes muito aflorada, nos levam ao desenvolvimento de paixões. Podemos nomear algumas delas aqui: a cólera, a inveja, o ciúme. Então, retornemos ao texto um pouquinho, né? Voltemos ao texto da questão 908 para a gente poder continuar aqui as nossas reflexões. Estamos é, dentro desse universo, que é o universo do espírito encarnado. Eu acho que vale a pena ainda a gente pensar um pouquinho mais nessa questão do universo do espírito, né? Encarnado ou desencarnado. Mas aqui estamos falando um pouco mais sobre o espírito encarnado, né? Esse que tem necessidades terrenas, esse que é movido por sentimentos que são relacionados com coisas da matéria, enfim. Então, acho que vale bastante a pena a gente fazer agora uma distinção antes de retornarmos ao texto de Allan Kardec. Quando nós falamos a respeito de paixões, nós estamos, portanto, falando sobre impulsos naturais originados de uma necessidade ou de um sentimento. São impulsos que não são maus e nem bons em sua essência, mas que funcionam como alavancas para as nossas ações, né? Nós agimos movidos por elas muitas vezes. O mal está no excesso, quando a gente deixa a paixão nos governar. Então, são impulsos naturais. Diferente daquilo que são os vícios que nós estudamos anteriormente. Os vícios são manifestações concretas das imperfeições humanas. Nós estudaremos na sequência do texto o item egoísmo, que é um vício. Nós veremos que é o vício originário de todos os outros. A paixão é um excesso momentâneo ou instintivo. O vício é uma chaga persistente. Nós veremos no Evangelho segundo o Espiritismo que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, chagas espirituais, né? Feridas espirituais. Então, os vícios são manifestações concretas daquilo que nós chamamos de imperfeições. E o que seriam então as imperfeições da alma? A imperfeição da alma é um estado geral do espírito que ainda não atingiu a perfeição moral que nós estamos estudando agora. Então, as imperfeições são a fonte primária das faltas e tornam o ser mais acessível aos deslizes, inclusive aos deslizes de sugestões espirituais.
Perdão, sugestões de espíritos inferiores. Então, quando o espírito é imperfeito, ele ainda não alcançou sua perfeição, ele está mais suscetível a ceder às suas más inclinações ou às más sugestões espirituais. Daí nascem os vícios, que são manifestações concretas dessas dessa imperfeição. Um vício, por exemplo, o orgulho que nós acabamos de ver. Outro, o egoísmo. Manifestações concretas. E depois as paixões, que são esses impulsos momentâneos, né? Que aparecem ali de uma necessidade ou de um sentimento natural. Pronto, agora sim acho que a gente pode voltar ao texto de Allan Kardec. Agora nós já temos um mapa, né? Um mapa desses poderosos móveis do espírito humano. E agora a gente pode seguir um pouco mais tranquilos no estudo das paixões. Então, Kardec escreve e reafirma que o princípio das paixões não é um mal, pois assenta numa das condições providenciais da nossa existência, e que a paixão, propriamente dita, é o exagero, a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, o mal relativo às paixões. Então, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual, obviamente, né? Como nós já pudemos perceber com relação à cólera, ao ciúme, à inveja. Frase final de Kardec: todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Aqui a tônica das questões que virão na sequência do texto, porque a partir de agora, Kardec vai começar a estudar a, o modo como nós convivemos com as paixões, né? Olha como vem a questão 909 agora. Se o homem poderia sempre, por seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações. Então, agora, a tônica do texto é essa aqui: estudar a paixão a ponto de podermos dominá-la, a ponto de podermos entender que ela pode ser usada para nos aproximar da perfeição, né? Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual, e todo sentimento que nos eleva nos aproxima da perfeição. Então, o domínio das paixões para que, quando nos depararmos com ela, nós possamos, enfim, domá-las. E se a gente vai cavalgar um corcel selvagem, que nós possamos dominá-la, porque ela é um animal poderoso, e que ele possa nos levar mais longe do que chegaríamos, né? Apenas caminhando com nossas próprias forças, já que a paixão fará isso por nós, né? Então vamos lá. Questão 909. Poderíamos vencer nossas más inclinações pelos nossos próprios esforços? A resposta é aterradora, né? A resposta diz que sim, e que poderíamos fazer isso frequentemente com esforços insignificantes. O que nos falta é a vontade. Olha como termina essa resposta. Ah, quantos poucos dentre vós fazem esforços. Aqui o livro dos Espíritos nos convoca a uma reflexão profunda sobre as potencialidades da nossa alma. Porque sim, existem as imperfeições que nos tornam tendenciosos, que nos tornam suscetíveis de atendermos a más inclinações, de atendermos a más sugestões do plano espiritual ou do plano material. Sim, existe o estado de imperfeição. Nós somos tomados muitas vezes por alguns vícios, como orgulho e egoísmo. Somos. Nós temos, em alguns momentos, paixões que tomam conta de nós. Temos. Essa é a situação de espíritos que vivem em um planeta de provas e expiações, mas calma, nem tudo está perdido. Aliás, é, como dizíamos há pouco, aterradora essa resposta à questão 910, porque nos diz simplesmente: olha, de fato, todo esse quadro está exposto, existe, é assim mesmo. Entretanto, o ser humano, com um pouco de esforço, com um pouco de consciência sobre a sua vontade, ele vence tudo isso. Um pouco, são poucos esforços. Poucos esforços. Então, a grande questão do domínio
das paixões humanas, dos vícios, da, do caminhar que nos leva para além das imperfeições, está nessa importantíssima instância espiritual chamada vontade. Nós já fizemos referência aqui ao Espírito Emmanuel, dizendo que existem diversos gabinetes na mente humana e que o mais poderoso deles é a vontade. Essa terceira parte do Livro dos Espíritos traz por diversas vezes a palavra vontade como sendo algo de destaque para o nosso entendimento. Então, nós devemos agir como espíritos, como espíritas que conhecem essa máxima da doutrina, que conhecem a importância da vontade em nós e que fazem de tudo para fortalecê-la. E não tanto como Santo Agostinho, em sua obra Confissões, salvo engano, em que ele assevera, né? Ele diz, ele escreve: Senhor, faz de mim um homem santo e casto, mas não agora. Ele ainda queria mais algumas coisas da vida terrena, ele ainda queria mais algumas coisas a respeito do desfrute possível da vida material. Senhor, me faz um homem casto e santo, mas não por enquanto, eu preciso curtir mais um pouquinho a vida terrena. É aquele que deseja, mas não deseja muito. É aquele que não está preparado ainda para conquistar por si mesmo. É aquele que conversa a Deus, mas que tem medo que isso se concretize. Se eu me tornar um homem casto e santo agora, eu deixo de aproveitar as coisas materiais. E quando a lógica para nós espíritas é justamente a lógica contrária, afinal de contas, se eu me transformar em um bom espírita, eu vou aprender a de fato apreciar as coisas materiais naquilo que elas têm de melhor e não cometer excessos de paixões que são perniciosos para mim mesmo. Os excessos que nós cometemos de toda ordem são excessos perniciosos. Então, qual é o nosso papel? O desenvolvimento dessa vontade consciente. Estamos aprendendo com o Livro dos Espíritos que as paixões podem ser úteis. Então, elas se transformam em uma ferramenta a mais. Mas o fortalecimento da vontade sobre elas, a consciência de uma vontade guiada pela verdade, de, de Deus soberanamente bom e justo, inteligência suprema a conduzir as vidas de todos os seus filhos, a consciência a respeito da imortalidade da alma, da perfeição moral, da caridade que devemos fazer, das leis que regem tanto a vida cotidiana quanto a vida espiritual, tanto a vida material, perdão, quanto a vida espiritual, essa consciência, tudo isso junto, fará com que nós então alcancemos patamares melhores. E vejam que quando nós temos todo esse conhecimento, quando nós realmente tomamos conta de nossas vidas, nós precisaremos de esforços muito insignificantes para colocar a nossa vontade acima de nossas paixões, acima de nossos vícios, acima de nossas imperfeições. Tá? Muito bem, sigamos. Questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? E agora aqui nós temos uma pergunta que nos leva à questão do auxílio espiritual. Porque se por um lado nós temos, né, os espíritos que nos conduzem muitas vezes a ações infelizes, nós temos também aqueles espíritos que nos amam, nosso anjo da guarda, por exemplo, que torce por nós e que nos auxilia sempre que nós pedimos por esse auxílio. Então, além da própria vontade, existe a assistência espiritual para que nós possamos vencer as nossas paixões? Notemos, né? Aqui um diferencial que é importante ser notado. Nós falávamos há pouco a respeito do uso da vontade em nossas vidas de modo geral. Mas a questão 909 é muito específica. Ela fala sobre a vontade para vencermos as nossas más inclinações.
É claro que a vontade tem instância poderosa, né? Ela tem ela tem ali uma poderosa ação sobre vícios, sobre paixões, sobre imperfeições. Ela tem sim. Mas a questão 909 é voltada às nossas más inclinações. E por que que é importante notarmos isso? Bem, porque quando eu falo a respeito de um vício, eu estou falando a respeito de um vício moral. O orgulho, o egoísmo, a vontade tem poder sobre eles? Tem, claro que tem. Mas de acordo com a definição que nós demos agora há pouco, a respeito do que é um vício, o vício já é uma manifestação concreta da imperfeição. Então pensemos naquele orgulho que levou à cólera. Ele é um tanto mais difícil de ser domado do que uma simples má inclinação. Eu tenho uma má inclinação, que é uma tendência a realizar algo. Essa má inclinação pode ser vencida com esforços insignificantes. Um vício moral que está muito acentuado vai precisar de alguns esforços maiores. É por isso que a gente está fazendo essa distinção. E é muito importante esclarecermos que estamos falando aqui sobre vícios morais, porque um vício químico, por exemplo, precisará de mais do que esforços do âmbito da vontade. Ele precisará de auxílio médico para que o espírito possa vencer, muitas vezes, esse vício químico, né? O álcool, o tabagismo e outros. Muitas vezes precisa da interferência médica no auxílio à vitória sobre esses vícios. Então, os vícios relativos à matéria, ao corpo, e os vícios morais. Os vícios morais nascem de más inclinações, de imperfeições da alma, e aqui o livro dos Espíritos está nos ensinando a desnudar essa realidade. Então, embora tenhamos falado num sentido geral sobre o uso da vontade, na questão 909 especificamente, notemos que ela se dirige a más inclinações. Más inclinações é aquela vontadezinha que eu estou terminando de almoçar, eu já estou satisfeito, mas é o meu prato predileto e eu quero comer mais. E eu sei que eu tenho um compromisso para com a saúde do meu corpo. E aí eu vou começar a analisar essas más inclinações. Você tem uma má inclinação que me leva a comer demais, e ela é apenas uma má inclinação, o uso da vontade pode domá-la, pode dominá-la. Se é uma paixão que está ainda no seu início, né? Se ela está se manifestando agora, o uso da minha vontade vai me ajudar a dominá-la, muitas vezes também. Agora, para vícios morais, para vícios materiais já instaurados, a gente vai precisar fortalecer muito a nossa vontade, porque ela, infelizmente, é enfraquecida, né? Poucos de nós fazemos esforços no sentido de fortalecimento da vontade. É o momento de fortalecermos agora. Então, retornando ao contexto da questão 910. Vontade mais assistência espiritual, sim ou não? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, ao seu bom espírito, ao seu anjo guardião, né, com sinceridade, não como Santo Agostinho, né, Senhor, me faz santo e casto, mas não agora, né? Dessa forma não, Senhor, eu quero agora dar um passo a mais na minha perfeição moral. Eu quero agora dar um passo a mais no meu progresso espiritual. Se pedir com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. É essa a missão dos espíritos, dos bons espíritos, como nós já vimos, né? A missão dos bons espíritos é ajudar os seus tutelados, espíritos que ainda são inferiores em relação a eles no que diz respeito ao progresso espiritual. E claro que aquele que pedir a Deus e ao seu bom espírito será atendido. Aqui entra a questão do pensamento e, junto com ele, a prece. O Evangelho segundo o Espiritismo destaca que a prece é um recurso para atrair esse auxílio, tanto de Deus quanto do anjo guardião. A prece fortalece o espírito contra as sugestões de espíritos inferiores, fortalece o espírito contra suas próprias fraquezas, contra suas más inclinações e nos deixa prontos, aptos ao fortalecimento da vontade
para situações mais agudas do que as más inclinações, do que simplesmente as más inclinações. Então, é preciso pedir, mas é preciso pedir com sinceridade. É preciso estarmos realmente prontos para tomarmos as rédeas de nossas vidas, começarmos a fazer os nossos esforços diante de nossas más inclinações, porque isso já elimina de nossa vida uma boa parte dos erros que cometemos, dos equívocos que produzimos, dos tropeços que temos pelo caminho. E depois, com essa vontade fortalecida, a gente começa a, de fato, tratar de forma mais intensa aquelas que são as nossas mazelas maiores, né? Os nossos vícios e as nossas paixões. Bem, é missão dos bons espíritos, né? Nos ajudar com isso. Eles apenas esperam o convite, o pedido, pois que respeitam o nosso livre-arbítrio, respeitam a nossa vontade de agir, diferentemente dos espíritos que são inferiores. Esses não respeitam a nossa vontade de agir. Se eles percebem em nós uma má inclinação ao excesso, ao exagero, eles se aproximam de nós porque eles também têm essa inclinação, se não já esse vício, e esperam que nós cometamos esses excessos, esses exageros, para que eles possam se satisfazer. Então, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, os espíritos inferiores. Os superiores respeitam, eles esperam a nossa vontade de mudar, a nossa vontade sincera, né? E essa vontade, apenas insistindo mais um pouco, no capítulo que fala sobre a fé no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma expressão muito curiosa, a expressão vontade de querer. Não é aquela coisa assim, ah, eu quero ser agora um homem melhor, mas eu preciso curtir mais um pouco disso, eu preciso aproveitar mais um pouco daquilo, né? É tão gostoso quando eu cometo esse excesso, é tão prazeroso. Então, isso não é vontade de querer, isso é apenas uma sugestão íntima que nós temos, né? A vontade de querer é algo que realmente coloca isso como princípio, como objetivo, como caminho a ser trilhado e que abraça essa tarefa. Bem, meus amigos, ainda aqui nessa questão 910, eu trago um comentário do Espírito Emmanuel falando um pouco melhor sobre essa, essa questão, né, da assistência espiritual. Emmanuel tem um texto na obra Religião dos Espíritos, que é o item 73, com o título Tentação e Remédio. E ele começa da seguinte forma: qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. Está dizendo, olha, a árvore se sustenta na raiz, mas nós, espíritos, vivemos o presente, mas respiramos o nosso passado. É assim que surge o problema da tentação, porque a tentação surge fundamentalmente, claro, em nossa relação com objetos exteriores, com coisas exteriores, mas fundamentalmente surge de nós. A tentação surge do nosso íntimo, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Pensamentos e sentimentos que se somam muitas vezes ao de espíritos que nos acompanham em nossa jornada, né? E tudo isso faz com que nós, às vezes, hajamos de uma forma ou de outra. Segue Emmanuel. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Então, cultivo da bondade incessante. E na sequência ele escreve que o trabalho é um antídoto adequado, capaz de anular toda enquistação tóxica no mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão. Então, cultivo da bondade e trabalho. Esses dois elementos fazem com que as más sugestões se afastem de nós.
Isso nos coloca no trabalho, no serviço de felicidade das outras pessoas também. E isso nos coloca em um ambiente de proteção. Então, esse é um primeiro ponto, né, para a gente conquistar de fato essa assistência dos bons espíritos. Conclui Emmanuel escrevendo que mesmo o delinquente confesso, mesmo aquele, né, que escolheu não cumprir as leis divinas, o delinquente confesso, em se decidindo a ser apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Que bela passagem essa do Espírito Emmanuel, né? Então, esse é um primeiro ponto a ser conquistado por nós. O trabalho, o cultivo da bondade, o cultivo do bem e o trabalho. Nós vamos completar a ideia com Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O próprio Leon Denis pergunta: por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Ele pergunta. E na sequência ele responde: pela vontade. Então, une-se ao comentário de Emmanuel a informação de Leon Denis. Eu sigo com o texto dele mais um pouquinho. Os usos persistentes, tenazes, dessa faculdade soberana permitir-nos-á modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria. E, absurdamente, ele escreve na sequência: dominar a matéria, vírgula, a doença e a morte. O uso da vontade nos leva a dominar até mesmo nosso corpo. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. É preciso saber se concentrar, colocar o pensamento acorde com o pensamento divino. Mais uma vez, né, o uso do pensamento, da prece, da concentração na bondade e depois o serviço, que é a parte da tarefa, né? A figueira que secou, não há fé, não há vontade, não há ambiente espiritual que dê frutos sem obras. É preciso a ação. Sigo com Leon Denis. É preciso saber se concentrar, colocar o pensamento em acorde com o pensamento divino. Então, a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço, cujos esplendores ela começa fracamente a entrever desde este mundo. Então, a receita de Leon Denis, a receita de Emmanuel, na condução de nossa vontade, na condução de nossas atitudes, porque a partir desse fortalecimento, como nós vimos agora, que nós vamos dominar o nosso mundo íntimo e progredirmos. Vamos às duas últimas questões, amigos. Questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Novamente, muita atenção com o que estamos tratando, né? Paixões. Antes tratamos de más inclinações, agora paixões. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não consiga dominá-las? A resposta dirá: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Né? Já tratamos bem essa questão, né? Da vontade de querer, né? Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem, que não seja como querem, né? Eu quero, mas se não for também melhor, né? Estou bem assim. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Ele gosta de suas paixões. Ele gosta do prazer que elas lhes devolvem. Eu atendo às minhas paixões e sinto prazer. Ao sentir prazer, eu me sinto feliz com aquilo que eu estou conquistando, mesmo que esse prazer talvez esteja me destruindo. O que é algo muito importante, né, de notarmos. Vivemos no mundo do prazer imediato, que é o mundo da matéria. Mas o prazer imediato, com a mesma velocidade que ele vem, ele desaparece. E muitas vezes nós queremos mais desse prazer. Então dedicamos a nossa vida à conquista desses prazeres imediatos, sem nos darmos conta, sem nos colocarmos na tarefa
da conquista dos prazeres espirituais. Nós vimos há pouco a questão da pessoa que serve ao próximo por prazer, daquela que serve a Deus e sente prazer em servir a Deus, daquela que sente mais do que alegria em servir a Deus, sente prazer em servir a Deus. É o momento de começarmos a conquistar essa consciência, de começarmos a conquistar essa vida mais ampla, esses horizontes mais largos, porque é assim que o espírito progride, é assim que ele vence as suas más tendências, as suas imperfeições, os seus vícios, suas paixões. Não é? Quando o espírito se compraz em suas paixões, isso é sinal de inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Compreende a sua natureza espiritual aquele que procura reprimir suas paixões. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. É esse o significado, né? Então, não tem, na verdade, não existe paixão tão viva e tão irresistível que a vontade seja impotente para dominá-la. Não existe. O que existe é o espírito que se compraz nas suas paixões, que se compraz na vida material. E aí, então, esse espírito colhe outros tipos de frutos, que não são essa felicidade mais perene, que não são o prazer nas coisas extramateriais e que muitas vezes o tornam escravo de um certo contexto, do qual ele não se desvencilha, porque dá muito valor ao prazer que sente nessas coisas materiais. Questão 912. Então, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Tudo que nós tratamos nesse item das paixões tem um grande apelo, uma grande relação com a natureza corpórea. Então Kardec encerra o estudo das paixões perguntando justamente a respeito disso, o meio mais eficiente para combater o predomínio da natureza corpórea, porque embora estejamos aqui na matéria, somos espíritos imortais com a tarefa de progredir espiritualmente através dos recursos materiais, através do relacionamento com a matéria. Não é a matéria pela matéria, não é as paixões exageradas, né, o sentimento exagerado, a necessidade exagerada me trazendo prazer e eu vivendo a vida unicamente em função disso. Não, o objetivo maior é sim fazer uso da matéria. Eu posso sentir prazer com a matéria, eu posso, de fato, me ver em um ambiente confortável, materialmente falando, mas eu tenho que ter progresso espiritual nessas aquisições. Então, qual o meio prático mais eficiente para o combate a essa questão, né, do predomínio da natureza material sobre todos nós? E a resposta vem com a palavra abnegação. Abnegação significa esquecimento de si mesmo. O Espírito de Verdade, ao final do capítulo 6, trará as duas palavras que ele diz que são que consistem são as duas palavras nas quais estão a grande sabedoria da vida terrena. A vida terrena de sabedoria está em duas palavras. Uma delas é a abnegação. Aquele que quer ser sábio vivendo na terra, vivendo em contato da matéria, é abnegado. A outra palavra é devotamento. Devotamento e abnegação. Nós vamos deixar o devotamento para um momento posterior, para uma outra reflexão, mas a abnegação cabe muito bem nesse momento para nós. Praticar abnegação, praticar esquecimento de si mesmo. Eu peço licença aos queridos irmãos para encerrarmos o estudo de hoje com a leitura de um texto do Espírito Emmanuel, um texto que tem justamente esse título, Abnegação, e que é o comentário realizado pelo Espírito Emmanuel na obra Religião dos Espíritos, comentário a essa questão 912. Então, vamos a ela. Abnegação. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Aqui Emmanuel vai nos apresentar, através de Jesus,
aquilo que nós devemos ter como modelo para o exercício da abnegação. Então vamos lá, continuando o texto. Agora sem mais interrupções. Emissário de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar na meninice os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se aos trabalhos de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, através de tertiflas afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico, depois de perceber-lhe os primeiros sinais da deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os seus aprendizes, para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste. Podia agitar a multidão contra os detratores da sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer perdoando os algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Não te despreocupes assim da abnegação dentro da própria vida, de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe que existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegues servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou, à força de exemplos, que a melhoria do mundo começa em nós. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia em mais esse estudo. Espero que tenha sido útil e agradável a todos. Nós nos vemos na próxima semana com a continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. Um abraço fraterno a todos. Até logo mais. E os nossos votos de muita paz.